Este é o Giro Distrital. Aqui você fica por dentro dos principais acontecimentos da esfera política de Brasília. Nesta edição, CPI do Rio Melchior. Estudo comprova a degradação das águas que abastecem 60% da população. Olhar para o futuro. Comissão Geral debate falhas na educação de políticas para crianças e adolescentes. Revisão do PDOT. Câmara Legislativa promove audiência pública para debater regularização fundiária. Compra do Banco Master. Estudo elaborado na CLDF aponta que a operação do BRB precisa do aval dos deputados distritais. E, claro, também vamos destacar o que foi notícia na Câmara Legislativa durante a segunda semana de maio. Na sessão ordinária do dia 13, a Câmara Legislativa aprovou a abertura de 80,2 milhões de reais em créditos adicionais ao orçamento do DF deste ano. Desse total, 40 milhões serão destinados à manutenção de áreas urbanizadas e às jardinadas das vias públicas do DF. Outros 30 milhões irão para a execução de obras de urbanização. A proposta também prevê 7 milhões de reais para a construção de espaços esportivos e outros 3 milhões para a reforma de prédios de propriedade do GDF. Os distritais também aprovaram um projeto de lei que institui a Corrida do Servidor. A prova passa a integrar o calendário oficial de eventos e será realizada anualmente, sempre no último domingo de outubro, em alusão ao Dia do Servidor, comemorado no dia 28. Outra proposta aprovada no dia 13 isenta os comerciantes do terminal rodoviário do Gama do pagamento de preço público, a taxa devida pelo uso do espaço, pelo período em que a rodoviária esteve em reforma. As obras foram divididas em duas etapas, com início em 2021 e conclusão no início deste ano. A isenção busca amenizar os prejuízos causados pelas obras. A sessão do dia 14 foi dominada por críticas à precariedade da iluminação pública no DF. O deputado Chico Vigilante relatou denúncias do setor empresarial e alertou para o aumento da criminalidade. Os deputados Max Maciel e Fábio Félix endossaram as reclamações e cobraram respostas do governo para o problema. Já o deputado pastor Daniel de Castro revelou estar monitorando a situação, tendo inclusive enviado um relatório à SEB pedindo a troca de lâmpadas queimadas. No dia 15, o deputado João Cardoso comandou sessão solene para outorga de título de cidadã benemérita de Brasília à coronel Mônica de Mesquita Miranda, a primeira mulher a assumir o comando geral de um corpo de bombeiros militar no país. A denúncia sobre a poluição do Rio Melchior não é nova, mas agora ganha força com dados técnicos que comprovam a gravidade da situação. No dia 15, durante reunião da CPI, que investiga as causas e os responsáveis pela degradação do rio, deputados distritais acompanharam a apresentação de um estudo elaborado pela Consultoria Legislativa da CLDF. O documento aponta que o Rio Melchior, que integra a Bacia do Descoberto, responsável por abastecer mais de 60% da população do DF, recebe diversos tipos de poluentes, entre eles esgoto doméstico vindo de estações de tratamento, chorume do aterro sanitário de Brasília e resíduos como sangue e gordura descartados por um abatedouro de animais localizado na região. Nos preocupa muito pela quantidade de produção de chorume que está sendo produzido e naturalmente pode estar sendo jogado no Rio Melchior. É uma grande preocupação que me trouxe aqui. Outra dela é a questão do abatedouro, o excesso de águas contaminadas, né, pela atividade de abatimento de animais lá dentro, e a coloração da água e essa manifestação de espumas que o rio está recebendo. É importante
é mostrar que pelos estudos técnicos, todos nós aqui do Distrito Federal somos impactados. Ou a gente bebe a água que esse rio recebe, ou nós tomamos banho, ou às vezes é irrigação de um alimento. Então esse problema do Rio Melchior, e que nós vamos querer mostrar soluções para o governo do Distrito Federal, é nosso. E nós temos que abraçar não só a questão da sustentabilidade, mas também a questão de que nós não podemos ser contaminados com a água, que é um direito constitucional. Segundo ambientalistas que acompanharam a apresentação do estudo, o Rio Melchior vem sofrendo um processo acelerado de degradação desde a década de 1980. Uma das principais preocupações apontada no documento é a ausência de informações atualizadas sobre as condições do rio, um fator que, segundo os especialistas, dificulta o enfrentamento efetivo do problema ambiental. Tem alguns detalhes que são extremamente importantes, como a falta de dados por parte das empresas que usam o rio. Com a falta de informação por parte dos órgãos responsáveis, que eles detectaram, nós não temos transparência nenhuma, nem tanto por parte das empresas privadas, como por parte das empresas governamentais que poluem o rio. O relatório ainda destaca a falta de revisão no enquadramento do rio, atualmente classificado como nível 4, o pior nível de poluição previsto na legislação brasileira. Conforme a classe vai aumentando, a gente vai tendo usos menos nobres. Então ali um rio de classe 2, por exemplo, eu posso nadar num rio desse, eu posso fazer abastecimento público de água para as pessoas depois de tratado com aquele rio, pode fazer irrigação de agricultura com aquele rio. E conforme ela vai indo para a classe 4, por exemplo, a classe 4, o uso que é exigido daquele rio é somente harmonia paisagística e navegação. Então ele não exige que aquele rio tenha uma qualidade de água muito elevada. Um dos principais agentes de contaminação do Rio Melchior é o chorume do aterro sanitário de Brasília. Mesmo passando por tratamento prévio, o líquido pode carregar matéria orgânica e contaminantes quando há falhas no sistema de contenção. Só no ano passado, mais de 700 mil toneladas de resíduos foram aterradas, uma média de 2.000 toneladas por dia. Para conhecer de perto essa realidade, os parlamentares da CPI farão uma visita técnica ao aterro na quinta-feira, dia 22. Ali o resíduo ele é depositado, ele sai um chorume, desse chorume se faz um tratamento nele e depois disso é encaminhado para o rio. E a nossa preocupação porque já teve bacia, umas piscinas que eles fazem ali para o tratamento já se romperam, o volume que hoje é autorizado já está chegando no volume máximo. As falhas na execução de recursos do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente do DF foram tema de comissão geral na Câmara Legislativa no último dia 15. O debate foi proposto pelo deputado Rogério Morro da Cruz e foi motivado por estudo da própria CLDF, que apontou que, entre 2021 e 2024, a execução mínima legal nunca ultrapassou 1/3 do valor previsto. No ano passado, por exemplo, a dotação autorizada para o fundo ficou 17 milhões de reais abaixo do mínimo exigido pela Lei Orgânica do DF, que é de 0,3% da receita tributária líquida local, um descumprimento direto da legislação. Futuros brilhantes sendo comprometidos pela ausência de oportunidades e pela exposição à violência. Não podemos nos contentar com sua mera existência no papel. Precisamos aprimorar sua capacidade de alcançar quem mais precisa, especialmente nas regiões mais carentes do Distrito Federal. Os números não surpreenderam os profissionais que atuam na ponta. Para especialistas, conselheiros tutelares e representantes do Ministério Público, a situação revela um problema crônico de invisibilidade das crianças perante o poder público. A gente enfrenta uma questão política também, porque essa baixa execução do fundo está relacionada também a uma vontade, a uma ausência de vontade política do governo do Distrito Federal, praticamente histórica. Nós tivemos um retrocesso
com o governo do Distrito Federal atual, que extinguiu a Secretaria da Criança e do Adolescente. E cadê a prioridade absoluta de nossas crianças e adolescentes? O presidente do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do DF também falou em dificuldades estruturais. Ele apontou que o Conselho conta hoje com apenas 13 servidores, número considerado insuficiente para gerir o fundo de forma eficaz. A gente precisa urgentemente pautar a revisão da legislação que tem apenas 13 servidores no Conselho. A gente precisa rever essa legislação. Eu acho que a gente deveria ter pelo menos 25 servidores para dar conta. É um conselho que tem diversas atribuições e todas elas são fundamentais. Então é muito difícil para a gente dizer o seguinte: vamos priorizar uma dessas 14 atribuições. Não dá. O debate também foi marcado por cobranças. Enquanto instituições privadas que atuam com projetos sociais reivindicaram mais editais, maior qualificação dos servidores e mais participação social, representantes da Polícia Civil pediram que os recursos do fundo possam ser utilizados para a construção de uma nova sede para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Mais do que um documento técnico, o Plano Diretor de Ordenamento Territorial, PDOT, é uma peça-chave para o futuro de Brasília. A Câmara Legislativa realizou a primeira audiência pública sobre a nova versão do documento apresentada pelo governo do Distrito Federal. A proposta, elaborada pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, está em fase de consulta pública. O foco da discussão foi a regularização fundiária, ou seja, transformar em legal aquilo que já existe há muito tempo. Bairros inteiros ainda sem escritura e com infraestrutura precária. Essa foi a primeira audiência após a divulgação da minuta do novo PDOT. O objetivo, segundo os organizadores, é ampliar o diálogo com a sociedade sobre o futuro da ocupação urbana e rural aqui do Distrito Federal. A audiência foi uma solicitação dos deputados Rogério Morro da Cruz e Jaqueline Silva, que presidem as comissões responsáveis por assuntos fundiários e sociais na CLDF. Em São Sebastião, deputada Jaqueline, ainda há demandas que precisam estar contempladas no PDOT. Elas não podem ficar para depois, considerando que uma nova revisão do plano ocorrerá apenas dentro de 10 anos ou mais. A revisão atual, que deveria ter sido feita em 2019, só está acontecendo agora, deputada, com 6 anos de atraso. Não podemos permitir que milhares de famílias fiquem no limbo, fora da legalidade fundiária. A gente sabe que é bem complexo matéria como essa que vamos tratar aqui. Nós temos, sim, que ouvir os senhores, e seja nessa questão de regularização de rural para urbana ou vice-versa, seja versando sobre áreas que ainda precisam ser regularizadas e trazer tranquilidade para os senhores, mas nós também precisamos ter muita responsabilidade nos impactos de tudo que nós vamos decidir através desse projeto. As lideranças comunitárias presentes no encontro aproveitaram a oportunidade para falar dos desafios que enfrentam pela falta de regularização de suas terras e pediram diálogo com o GDF para a aprovação do PDOT. Eles estão abrindo muitas áreas que dizem que é para moradia popular, só que o problema é o seguinte: eles pegam pessoas de outra cidade e trazem para São Sebastião. E a gente que é de São Sebastião nunca é contemplado na nossa cidade. Eu já fui contemplado umas 2 vezes. E o que acontece? Essas contemplações minhas é tudo para outras cidades. Então, o PDOT que a gente quer é que as pessoas da nossa cidade fiquem na nossa cidade. Presente na audiência, o secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação do DF, Marcelo Vaz, reforçou que o objetivo é atender ao interesse coletivo. Segundo ele, o novo plano deve orientar o crescimento da capital pelos próximos anos, respeitando a função social da propriedade, o meio ambiente e a gestão democrática das cidades. Esse plano diretor, ele começou o processo de construção social nesse momento, ouvindo as demandas de cada região administrativa, entendendo o problema de cada um, e eu preciso que vocês também entendam, a gente realmente não vai conseguir ouvir toda a população. A gente tem feito um esforço para ouvir região por região
E também fizemos um esforço de ouvir por temas. Temas específicos foram definidos e as pessoas vieram para discutir aqueles assuntos com a gente. Então, nós fizemos mais de 60 reuniões públicas para ouvir e discutir com a população. A partir dessa oitiva, a Secretaria passa a trabalhar com critérios técnicos a construção desse projeto de lei. Uma das missões do Estado brasileiro é garantir direitos e condições de igualdade entre os cidadãos. Para isso, um dos pilares da democracia é a Defensoria Pública. A própria Constituição Federal guarda uma seção específica com diretrizes sobre esse tema. A Defensoria Pública ela surge na Constituição como a entidade para cuidar das pessoas mais carentes, né? Pessoas em situação de vulnerabilidade, que têm algum tipo de insuficiência financeira, jurídica. Então, para acessar o sistema de justiça, as pessoas precisam de alguém que os represente, né? Geralmente, os advogados. Quando a pessoa não tem condições de custear esse valor, então esse trabalho é realizado pela Defensoria Pública, para garantir, às vezes, mínimas condições de vida para as pessoas. Além dessas questões individuais, a Defensoria Pública também atua em assuntos de tutela coletiva em diversas áreas, ou seja, representa direitos e partes em ações judiciais de grupos temáticos, por exemplo, no meio ambiente, ocupação de terras improdutivas e outros. Mas a Defensoria também trabalha em ações extrajudiciais, buscando minimizar conflitos e estabelecer acordo entre as partes conflitantes. Existe ainda, entre outros projetos, iniciativas de suporte psicossocial para quem estiver em situação de vulnerabilidade emocional e estrutural na sociedade. A importância da instituição é representada no calendário oficial do país. O dia 19 de maio é celebrado o Dia do Defensor Público. Há no DF cerca de 250 profissionais da área e 35 unidades de atendimento à população. Um desses centros fica na CLDF, com a atuação de 2 defensores públicos. Ao todo, são quase 30 profissionais de diferentes cargos na Câmara Legislativa. O núcleo da Defensoria Pública aqui na CLDF integra a estrutura administrativa da Câmara. Está ligado à mesa diretora. O foco dos trabalhos é a questão familiar, incluindo reconhecimento de paternidade. E os trabalhos são tanto presenciais quanto itinerantes. São 3 unidades móveis de atendimento que circulam todo o DF. Uma das carretas é específica para um projeto realizado em escolas da capital. Um dos objetivos é identificar registro de certidão de nascimento sem o nome do pai. O número é alto, é elevado, né? Gira aí em torno de 500, 700 matrículas sem o registro de paternidade. E agora a Ceilândia bateu todos os recordes, né? Vieram 1.980 matrículas sem o registro da paternidade. E aí a gente entra em contato com as mães, né? E tenta resolver essa questão, né? Em 2024, a unidade da Defensoria na CLDF realizou mais de 17 mil atendimentos em todas as frentes de trabalho. O Núcleo de Atendimento Jurídico na CLDF funciona de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 6 horas da tarde. Não é necessário agendamento para ser atendido. O Banco de Brasília precisa de autorização da Câmara Legislativa para fazer a compra do Banco Master? Uma lei de 1964 que cria o BRB é suficiente para autorizar essa transação? A aprovação do negócio pela Câmara Legislativa dá mais transparência e legitimidade à operação? Esses e outros questionamentos fazem parte de uma consulta da liderança do PT para a consultoria legislativa da CLDF, a Conleges. O documento foi elaborado de forma coletiva pelos servidores da Unidade de Finanças, Regulação e Desenvolvimento Econômico.
O documento conclui pela necessidade de uma autorização legislativa específica para que o BRB possa realizar essa aquisição, que envolve 58% do capital do Banco Master no valor de 2 bilhões de reais. O estudo também aponta que a operação não se enquadra em permissões genéricas, prevista na legislação atual que institui o BRB e na lei das estatais. Segundo o documento, essas normas não são suficientes para autorizar a operação, que demanda um processo legislativo específico, dada a relevância e o impacto financeiro. Além disso, a análise reforça a importância de fundamentar a escolha do Banco Master como parceiro, exigindo transparência, validação democrática e conformidade com os princípios constitucionais que regem o setor público. Nós chegamos à conclusão de que era necessário que houvesse uma lei específica por diversas razões. Nós conseguimos listar pelo menos umas 10 razões para que essa operação pudesse ser apreciada aqui pela Câmara. E a principal razão não está estritamente vinculada ao direito, é uma razão política, até porque a operação de grande dimensão, ela precisa de uma legitimidade maior para atribuir mais segurança, inclusive para o próprio BRB e para o Banco Master, para estar amparado pelo debate público. De posse desse estudo, os deputados vão embasar a atuação parlamentar na polêmica compra do Banco Master pelo BRB. Na verdade, o estudo feito pela consultoria da Câmara Legislativa do Distrito Federal pontua claramente aquilo que está na Constituição brasileira e na Lei Orgânica do Distrito Federal, que é a Constituição de Brasília, que o Banco de Brasília, para ser vendido ou para ele adquirir alguma parcela de outra instituição financeira, tem que passar pela Câmara Legislativa do Distrito Federal. Portanto, o governo, se quiser prosseguir com esse negócio, tem que encaminhar um projeto de lei à Câmara Legislativa do Distrito Federal pedindo autorização para adquirir esse bem. A autorização legislativa, nesse caso, não vai entrar necessariamente no mérito da operação, mas ela é importante para o resguardo de uma segurança jurídica. O arcabouço jurídico brasileiro e do Distrito Federal determinam é preciso autorização legislativa para esse tipo de operação. Não fazer coloca em risco a própria operação. Em reunião com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, os deputados receberam a informação de que os melhores técnicos vão se debruçar sobre essa operação. O órgão tem 360 dias para checar o material recebido do BRB. E a informação importante da reunião é que o BRB ainda não entregou para o Banco Central as informações completas do que eles chamam do perímetro da operação, ou seja, quais são as partes que de fato vai entrar no negócio e quais são as partes que vão ficar de fora. Na reunião do Colégio de Líderes do último dia 5, os deputados acertaram que o GDF será informado da decisão da Câmara sobre a obrigatoriedade de autorização legislativa para prosseguimento do negócio entre os bancos Master e BRB. O presidente da Câmara vai oficiar ao governo do Distrito Federal de que tem que passar aqui pela Câmara. A gente espera que o governo mande o projeto para discussão aqui na Câmara Legislativa. Caso ele não mande, nós vamos judicializar o assunto. Agora, a expectativa dos deputados é que essa questão seja amplamente debatida na CLDF pela sociedade, para definir os próximos passos dessa operação. Por que nós queremos o cumprimento da lei? Trazer o debate para cá. Porque o maior acionista do BRB é o povo do Distrito Federal. É dinheiro da população. A população precisa saber. É preciso ter um processo também, de um mínimo de transparência. Nós estamos falando de uma operação de 2 bilhões de reais. Recordar é viver. Na Câmara Legislativa, colocar esse ditado em prática é a razão de ser do setor de documentação e arquivo. Por meio da guarda e conservação de documentos, ele é responsável por preservar a história da CLDF e a memória do poder legislativo local. Só que para cuidar desse passado, é preciso pensar no futuro. Por isso, o arquivo da CLDF acaba de passar por uma importante reforma. A reinauguração do espaço ocorreu no último dia 13 e foi celebrada pela mesa diretora da casa. Vocês são os guardiões da história. Vocês estão protegendo a história. E isso é muito importante
É muito importante nós guardarmos o nosso passado, nossos documentos, guardarmos, e isso muito bem organizado, né? Hoje a gente vive a Lei Geral de Acesso aos Dados, então a gente tem que dar uma resposta rápida à população quando ela solicitar alguma documentação. O objetivo da reforma foi tornar o ambiente do arquivo menos insalubre para quem trabalha aqui, garantindo ar limpo para quem zela pela memória institucional. Um gesto silencioso que diz: nossa história importa e quem cuida dela também. A importância maior é em relação à qualidade de vida dos servidores que passam aqui a maior parte da sua vida. Vai ter uma ventilação independente, nós poderemos controlar. Então, às vezes, eu ficava um frio glacial ou um calor insuportável. O arquivo da CLDF mantém preservados todos os projetos e decisões do Parlamento Brasiliense desde a sua criação em 1991. São milhares de registros, que incluem até mesmo a Lei Orgânica do Distrito Federal. Por isso, caminhar por esses corredores é como atravessar um túnel do tempo, que abriga as palavras que um dia mudaram o curso da história da nossa cidade, dos nossos bairros e das nossas vidas. Além de qualidade de vida para os servidores que atuam no arquivo, a reforma garante que a identidade da CLDF seguirá preservada nesses documentos, que podem ser redescobertos a qualquer tempo por qualquer pessoa. Um atestado de que, para seguir adiante, precisamos saber de onde viemos. A história de Brasília está contada aqui dentro do arquivo. O que eu digo é até o contrário, a gente não cuida do passado, a gente faz um novo futuro. Elas desafiaram convenções, romperam barreiras e marcaram a história da República Tcheca com coragem, talento e determinação. Agora, essas mulheres extraordinárias ganham vida novamente pelas mãos da nova geração de ilustradores do país. A exposição Heroínas Tchecas apresenta retratos artísticos de figuras femininas que se destacaram nas mais diversas áreas, da ciência à política, da arte à resistência. Mulheres que se recusaram a aceitar o silêncio imposto pelas normas sociais de seu tempo. Uma exposição sobre mulheres que tiveram um papel muito importante na nossa história, né? Na história do nosso país, da antiga Boêmia, depois Tchecoslováquia e a atual República Tcheca. Mas não apenas na história mesma, mas também em vários âmbitos, em várias áreas, por exemplo, na arquitetura, em arte, na política, foram escritoras, lutadoras pelos direitos humanos, advogadas. Criado em 2020, o projeto já percorreu mais de 30 países, levado pelos centros tchecos e pelas embaixadas da República Tcheca. A ideia nasceu na Faculdade de Design e Arte Ladislav Sutnar, da Universidade da Boêmia Ocidental, em Plzeň. À frente do projeto está a ilustradora e professora Renata Futikova, uma das vozes mais ativas na valorização da história feminina do país. E para fazer o lançamento, a exposição contou com a ilustre presença da estudante Júlia Aquino. Ela faz parte do programa Mulheres em Ação e foi embaixadora da República Tcheca por um dia. Experiência que ela vai levar para o resto da vida. A experiência é maravilhosa, realmente ter esse conhecimento, aprender mais, entender mais de funções que não são muito faladas. As pessoas citam, mas nunca sabemos bem o que seria realmente o trabalho de uma embaixadora. Então, realmente é uma experiência ótima, que eu nunca tive uma parecida antes e realmente é uma experiência incrível. É um país realmente gigantesco culturalmente e eu fico muito ansiosa de um dia poder conhecer a República Tcheca. A exposição Heroínas Tchecas fica no Espaço Cultural Atos Bucão da Câmara Legislativa até o final deste mês. Ela precede a 6ª Semana Legislativa pela Mulher, quando a Câmara promove ações especiais para fortalecer a representação social e política das mulheres. Por isso, Heroínas Tchecas é mais do que uma exposição. É um convite à reflexão sobre o papel das mulheres na construção da história da República Tcheca e do mundo.
É uma exposição que a gente reforça a equidade. Nós não gostaríamos de usar adjetivos para a mulher que sejam extraordinárias, que sejam destacadas, porque para a mulher não basta gerir, não basta gestar, a mulher tem que sempre se superar, demonstrando mais talento. Então, na verdade, essa exposição traz um pouco do nosso objetivo de ser equidade, homens e mulheres iguais, homens e mulheres destacados pelos seus feitos. E não se esqueça, para outras informações sobre os trabalhos da Câmara Legislativa, acesse o portal de notícias da Casa.